Neste exato momento, sob a superfície verde e aparentemente calma das suas folhas, um exército silencioso está coordenando um cerco sistemático. Enquanto você observa seu jardim, uma rede complexa de comunicação química está decidindo o destino de cada broto, de cada flor, de cada fruto que você cultivou com tanto esforço. O que a maioria das pessoas vê como apenas algumas formigas ou pontinhos brancos é, na verdade, uma operação logística de alta precisão que está drenando a energia vital das suas plantas. E o maior erro que você pode cometer, o erro que a indústria de defensivos químicos quer que você continue cometendo, é acreditar que a solução vem em um frasco com rótulo de caveira. Esses venenos sintéticos são como martelos tentando consertar um relógio suíço. Eles esmagam o problema temporariamente, mas destroem as engrenagens biológicas que mantêm seu jardim vivo. Existe um mecanismo natural, uma solução de neutralização orgânica baseada puramente em princípios da física e da biologia celular, que interrompe essa invasão sem deixar um único resíduo tóxico no seu solo. O segredo não é o extermínio em massa, mas a quebra da tensão superficial e o colapso do sistema respiratório desses invasores. Mas cuidado! Se você aplicar isso da forma como a maioria dos tutoriais ensina, você estará apenas criando uma película que sufoca a própria planta, sabotando seu crescimento em vez de protegê-la. Para entender como neutralizar essa ameaça, precisamos olhar para o que está acontecendo no nível microscópico. Imagine que cada folha da sua planta é uma fábrica solar de alta tecnologia. Os pulgões, esses pequenos seres que parecem imóveis, são na verdade perfuradores especializados. Eles possuem um estilete, uma espécie de agulha hipodérmica biológica, que penetra exatamente nos vasos condutores de seiva. Eles não estão apenas comendo, eles estão minerando o ouro líquido da planta. Mas aqui está o mistério sombrio. Por que as formigas estão sempre lá? Elas não estão comendo a planta. Elas são os mercenários desse ecossistema. As formigas protegem os pulgões de predadores naturais, como as joaninhas, em troca de um subproduto açucarado. É uma aliança tática. Se você apenas afastar as formigas, os pulgões continuam a drenagem. Se você focar apenas nos pulgões, novas colônias serão transportadas pelas formigas em questão de horas. Para vencer essa guerra, você precisa desmantelar a infraestrutura de suporte. A maioria dos produtos que você compra no mercado funciona como um bombardeio aéreo. Eles caem sobre a planta, matam o que tocam, mas evaporam ou são lavados pela chuva, deixando a planta vulnerável e o solo contaminado. A lógica científica que vamos aplicar aqui é diferente. Vamos usar o que chamamos de mecanismo de sufocamento seletivo. Pense no exoesqueleto de um pulgão ou de uma formiga como uma armadura de cera. Essa armadura é hidrofóbica, o que significa que ela repele a água. É por isso que, se você jogar apenas água neles, eles saem ilesos, como se estivessem usando uma capa de chuva impermeável. O segredo da nossa fórmula natural reside em quebrar essa proteção física. Usaremos um componente orgânico que atua como uma chave mestra para dissolver essa camada de cera sem agredir os tecidos vegetais. Quando essa barreira é rompida, algo fascinante e terrível acontece no mundo dos insetos. Eles não respiram por pulmões como nós. Eles possuem pequenos poros ao longo do corpo chamados espiráculos. Imagine que você tem centenas de pequenos canudos espalhados pela sua pele, e é por ali que o ar entra. A nossa solução cria uma película invisível, tão fina quanto uma teia de aranha, mas tão eficiente quanto um selo a vácuo. Ela bloqueia esses canudos. O invasor não é envenenado. Ele é simplesmente desconectado do oxigênio. É uma solução física, não química. E as leis da física não permitem que os insetos desenvolvam resistência. Um inseto pode evoluir para resistir a um veneno, mas ele não pode evoluir para viver sem respirar. Mas por que as fórmulas caseiras comuns falham? Por causa do equilíbrio do pH e da concentração de sais.
Se você usa um detergente comum de cozinha, você está introduzindo fosfatos e corantes que agridem a cutícula da folha. É como tentar limpar uma ferida com ácido. A planta sofre um estresse osmótico. As células da folha começam a perder água para o ambiente, murchando de dentro para fora. O que vamos construir aqui é uma emulsão equilibrada, utilizando lipídios vegetais que, além de neutralizar os invasores, criam uma camada de proteção que reflete o excesso de radiação ultravioleta, ajudando a planta a se recuperar do trauma da infestação. A base dessa estratégia envolve a utilização de compostos encontrados em citrinos ou em óleos essenciais específicos, como o de nim ou de eucalipto. Esses óleos contêm moléculas que, para nós, têm um aroma agradável, mas para o sistema nervoso dos insetos funcionam como um sinal de alerta de zona proibida. É um repelente biológico que altera o comportamento de busca das formigas. Elas param de reconhecer a planta como uma fonte de alimento ou uma zona de pastoreio para seus pulgões. É como se mudássemos o endereço da fábrica e as formigas perdessem o mapa. Ao aplicar essa técnica, você não está apenas limpando uma planta. Você está restaurando a soberania do seu jardim. Cada gota dessa solução é projetada para respeitar a vida do solo. Quando o líquido cai na terra, ele se biodegrada em nutrientes básicos, servindo de alimento para os micro-organismos benéficos que vivem nas raízes. É o oposto do que acontece com os defensivos sintéticos, que matam a microbiota do solo, transformando sua terra em um deserto estéril que depende cada vez mais de fertilizantes artificiais. Você perceberá que, após a primeira aplicação, o comportamento das formigas mudará drasticamente. Elas começarão a vagar de forma errática, perdendo as trilhas de feromônio que levaram décadas, na escala deles, para serem estabelecidas. Sem a proteção das formigas, os pulgões tornam-se vulneráveis. A natureza, então, faz o resto do trabalho. Predadores naturais, que antes eram afugentados pelas formigas agressivas, começarão a retornar. É um retorno ao equilíbrio. O impacto biológico dessa abordagem é profundo. Ao observar a neutralização desses seres sem o uso de substâncias nocivas, você começa a entender que um jardim saudável não é aquele que está livre de todos os insetos, mas aquele onde nenhum inseto tem poder suficiente para causar um colapso sistêmico. A força da natureza não reside na força bruta, mas na inteligência das interações. Muitos se perguntam se essa solução é segura para animais de estimação ou para as crianças que brincam no jardim. A resposta reside na seletividade molecular. Os componentes que usamos atacam especificamente estruturas que nós, mamíferos, não possuímos. Nós não temos exoesqueletos de quitina. Nós não respiramos por poros na pele. O que é um selo fatal para um pulgão é absolutamente inerte para um ser humano ou um cão. É a ciência da segurança aplicada à botânica doméstica. Agora, imagine a economia que isso representa. Enquanto as grandes empresas tentam te convencer de que você precisa de um produto diferente para cada tipo de inseto, a biologia nos mostra que a vulnerabilidade física é universal. Uma única formulação, feita com elementos que você provavelmente ignora na sua despensa, pode substituir uma prateleira inteira de venenos caros e perigosos. É uma questão de retomar o controle, de não ser mais refém de soluções que criam novos problemas. No entanto, existe um detalhe técnico que separa o sucesso do fracasso absoluto. O horário da aplicação. Se você aplicar qualquer solução, mesmo a mais natural, sob o sol forte do meio-dia, as gotas de água agirão como pequenas lentes de aumento. O sol passará por elas e queimará o tecido celular da planta, deixando cicatrizes permanentes. A neutralização deve ocorrer no crepúsculo, quando a atividade metabólica da planta diminui e os invasores estão mais agrupados. É o momento em que a guarda está baixa. Ao adotar esse método, você entra para um grupo seleto de cultivadores que entendem a linguagem secreta da natureza.
Você deixa de ser um aplicador de veneno para se tornar um gestor de ecossistema. E os resultados são visíveis: folhas mais verdes, flores com cores mais vibrantes e frutos que você pode colher e comer diretamente do pé, sem medo de ingerir uma carga invisível de pesticidas. Mas a guerra contra os invasores é apenas a ponta do iceberg. Enquanto você resolve o problema na superfície, algo muito mais sinistro pode estar acontecendo nas raízes, algo que a maioria dos jardineiros só descobre quando é tarde demais. O próximo desafio que enfrentaremos não tem pernas, não tem olhos, e pode destruir uma árvore inteira em questão de dias, se você não souber identificar os sinais silenciosos que o solo está te enviando agora mesmo. A verdadeira maestria no cultivo orgânico exige que você olhe além do óbvio. O que vimos hoje é apenas o primeiro passo para blindar seu jardim contra as ameaças externas. A formulação que discutimos é a sua primeira linha de defesa, o seu escudo invisível. Use-a com sabedoria, respeitando as proporções e os ciclos da natureza. Lembre-se, o objetivo não é o silêncio absoluto de um jardim morto por produtos químicos, mas a harmonia vibrante de um espaço onde a vida prospera porque você aprendeu a equilibrar as forças que agem sobre ele. A cada aplicação, você notará que a necessidade de intervenção diminui. As plantas tornam-se mais resilientes. O sistema imunológico vegetal, fortalecido pela ausência de toxinas, começa a produzir seus próprios compostos de defesa. É um ciclo virtuoso. Você dá à planta as ferramentas físicas para se defender, e ela retribui com vitalidade. Este conhecimento que você detém agora é poderoso. Ele desmistifica a ideia de que precisamos de substâncias complexas para resolver problemas biológicos. A simplicidade, quando aliada ao entendimento científico, é a arma mais eficaz que existe. E enquanto o mundo continua buscando soluções rápidas e artificiais, você estará cultivando o futuro, uma folha de cada vez, com a paciência e a precisão de quem conhece os segredos da vida. Prepare-se para ver seu jardim se transformar diante dos seus olhos. O que antes era uma batalha constante contra pragas se tornará um observatório de saúde e beleza. E quando alguém lhe perguntar qual o segredo para plantas tão vigorosas, você saberá que a resposta não está em um laboratório, mas na compreensão profunda dos mecanismos que regem o mundo natural. A jornada para um jardim perfeito é contínua, e cada desafio superado é uma lição aprendida sobre a incrível resiliência da vida orgânica. Mantenha seus olhos atentos, pois a natureza sempre comunica suas necessidades. O colapso dos invasores é apenas o começo de uma nova era para o seu espaço verde. E lembre-se, a maior ferramenta de um cultivador não é o que ele carrega nas mãos, mas o que ele carrega na mente. O conhecimento é o único fertilizante que nunca se esgota e a única proteção que o tempo não pode corroer. Esteja pronto para o que vem a seguir. O equilíbrio que você estabeleceu hoje é a base para o crescimento explosivo que você verá amanhã. Mas nunca baixe a guarda totalmente, pois no mundo natural a mudança é a única constante. E no próximo estágio dessa jornada, aprenderemos a lidar com as ameaças invisíveis que habitam o ar, os fungos e esporos que aguardam apenas uma queda na umidade para atacar. O seu jardim é um organismo vivo, e agora você é o seu guardião mais capaz. A estrutura de defesa está montada. A fórmula foi revelada. O mecanismo de sufocamento biológico está pronto para ser ativado. Não há mais necessidade de medo, apenas de ação consciente. Veja como as formigas batem em retirada. Veja como os pulgões desaparecem. E sinta a gratidão silenciosa das suas plantas enquanto elas finalmente respiram aliviadas, livres do peso da invasão e da toxicidade dos químicos. O poder está em suas mãos, e o resultado será a prova incontestável de que a natureza, quando compreendida, é a sua maior aliada. Neste silêncio que se segue à batalha,
você encontrará a verdadeira satisfação de ser um cultivador. A paz de um jardim saudável é o reflexo da clareza de quem escolheu o caminho da ciência aplicada com respeito à vida. E esse é apenas o começo de uma transformação muito maior que está por vir.